Terra, ar, fogo e água. A gente conhece bem os 4 elementos clássicos, né? Eles soam como algo fundamental, quase mítico. E, de fato, por muitos e muitos séculos, eles foram a base do nosso entendimento sobre o mundo. Mas agora, imagine só. E se essa ideia, que parece tão elegante e que durou tanto tempo, não fosse só um engano? E se ela fosse, na verdade, uma verdadeira catástrofe para o desenvolvimento do pensamento humano? É exatamente essa história que a gente vai desvendar. Pensem comigo. Por 2 milênios, a resposta para a pergunta do que o mundo é feito foi essa, uma única ideia tão poderosa que simplesmente dominou a ciência, a filosofia e a nossa imaginação por um tempo que é até difícil de acreditar. E hoje o nosso papo é sobre isso. A gente vai contar a história de como esse erro brilhante apareceu e por que ele conseguiu paralisar o progresso da ciência por tanto, tanto tempo. Bom, para sermos justos, a teoria dos 4 elementos foi um avanço e tanto para a época. Antes dela, os filósofos tentavam explicar o mundo todo com uma coisa só. Era tudo água ou tudo ar. Então, a ideia de que o mundo era uma combinação de várias coisas, nossa, isso libertou o pensamento. Foi um passo na direção certa, que infelizmente acabou levando a um beco sem saída de 2000 anos. E o impacto foi tão profundo que a fonte que baseia essa nossa análise usa uma palavra bem forte: catástrofe. Não foi só um equívoco, foi como uma doença que aleijou o pensamento científico. Pesado, né? Vamos entender o porquê. Para a gente entender a teoria, primeiro a gente precisa conhecer o criador dela, um homem que era, ao mesmo tempo, um gênio muito à frente do seu tempo e um charlatão espetacular. O nome do sujeito? Empédocles, um filósofo grego do século V a.C., que foi influenciado por outra figuraça enigmática, Pitágoras. E assim como o mestre dele, o Empédocles adorava andar naquela linha fininha entre a pura genialidade e, bom, o puro exibicionismo. O que é fascinante é justamente essa dualidade. De um lado, o gênio, que sacou coisas como a conservação da matéria milênios antes de todo mundo. Do outro, o charlatão, que escrevia sobre ciência em forma de poesia épica e, segundo a lenda, morreu de um jeito bem teatral para provar que era um deus. A mente dele era uma mistura incrível de 2 eras. Mas antes da gente voltar para o erro dos 4 elementos, segura um pouco. Vamos dar uma olhada nas outras ideias dele, que eram tão incrivelmente modernas que parece até mentira. É aqui que a história fica surpreendente de verdade. Primeiro, ele teve essa intuição sobre a conservação da matéria. Basicamente, ele disse que nada se cria ou se destrói, só se rearranja. O ponto principal é que os ingredientes do mundo são sempre os mesmos. Gente, essa é uma das ideias fundamentais da química moderna, e o cara pensou nisso há 2.500 anos. Mas o mais espantoso mesmo, de cair o queixo, é que ele criou uma teoria completa da evolução por seleção natural. É isso mesmo, milênios antes de Darwin. E olha, não era só uma viagem poética, não. Ele imaginou um processo com etapas. Primeiro, partes do corpo, tipo braços, olhos e órgãos, ficavam vagando por aí sozinhas. Depois, elas se juntavam de um jeito totalmente aleatório, criando uns monstros, tipo criaturas com rosto de homem e corpo de boi. E aí, no final, só as combinações que davam certo, as mais bem adaptadas, é que conseguiam sobreviver e se reproduzir. É a seleção natural na sua essência. E essa citação dele ilustra essa visão de mundo de um jeito brilhante. Para ele, se a matéria é constante, então os mesmos ingredientes que formam uma pessoa hoje poderiam muito bem ter formado um arbusto ou um peixe no passado. É uma visão muito poética de como toda a vida está interligada. Ok, então fica a pergunta. Se o Empédocles era tão brilhante, como é que a teoria mais famosa dele pôde causar tanto estrago? Vamos ver agora como essa ideia dos 4 elementos, apesar de ter sido genial no começo, acabou parando o relógio do progresso científico. O problema foi que a teoria era boa demais, sabe? Era simples, intuitiva, parecia que explicava tudo. Terra, ar, fogo e água. Fazia todo sentido. Era tão óbvia que virou um dogma. E aí, em vez de procurar os verdadeiros elementos da natureza, os cientistas passaram séculos tentando encaixar tudo nesse quebra-cabeça de 4 peças. Isso aqui mostra o custo real desse erro. Olha só, no assunto da evolução, por exemplo, o mundo teve que esperar desde a época do Empédocles, lá no século V a.C., até o Darwin, já no século XIX, para que ideias parecidas voltassem a aparecer na ciência ocidental. 2000 anos. Foi esse o tempo que o pensamento científico ficou, de certa forma, estagnado. Tudo por causa de uma ideia que parecia boa demais para ser questionada.
Mas essa história toda guarda uma última e deliciosa ironia. Aquele erro teórico do Empédocles tinha, sem querer, uma verdade muito prática escondida nele. Olha só que fascinante. Embora terra, água e ar não sejam elementos químicos, eles correspondem perfeitamente aos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. E o fogo? A gente pode pensar nele como energia, ou seja, sem saber, o Empédocles criou a primeira classificação prática das substâncias, uma coisa que um químico de laboratório usaria, não um filósofo. Isso serve para a gente lembrar que, enquanto os filósofos debatiam as teorias, a química de verdade, a prática, já estava rolando. E, curiosamente, as primeiras químicas que a história conhece eram mulheres, perfumistas lá na Babilônia. A mais antiga que a gente conhece pelo nome é Taputi, de muito antes de Empédocles. A prática e a teoria nem sempre andam juntas. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Empédocles ensina que as ideias mais sedutoras, mais óbvias, podem ser justamente as que mais nos cegam. O que nos faz pensar: quais das nossas certezas científicas de hoje serão vistas daqui a 2000 anos como erros brilhantes que atrasaram o progresso?